Olá, seja bem-vindo a este vídeo, que é Marcelino Araújo, dia 16/4/2017, são 21 horas e 50 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Vou ler Ezequiel, capítulos 45, 46, 47. Seja muito bem-vindo e acompanhe comigo a leitura bíblica. Quando, pois, repartirdes a terra em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Desta porção, o santuário ocupará 500 canas de comprimento e 500 de largura, em quadrado, e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e a largura de 10.000. E ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esta será a porção santa da terra. Ela será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para suas casas e de lugar santo para o santuário. E os levitas, ministros da casa, terão em sua possessão 25.000 canas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade de largura darei 5.000 canas e de comprimento 25.000, defronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desde e do outro lado da área santa, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e em frente da possessão da cidade, desde o extremo ocidental até o extremo oriental, e de comprimento corresponderá a uma das porções desde o termo ocidental até ao termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão meu povo, antes deixarão a terra, a casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus: basta já, ó príncipes de Israel. Afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contém a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos terá a vossa mina. Esta será a oferta que haveis de oferecer: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto à ordenança do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte de um bato tirado de um couro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200 da terra mais regada de Israel, para a oferta de alimentos e para holocausto, e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra concorrerá com esta oferta para o príncipe em Israel, e estarão a cargo do príncipe dos holocaustos, estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de alimentos e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele preparará a oferta pelo pecado e a oferta de alimentos e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da armação do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês pelos que erram e pelos simples. Assim expiareis a casa.
No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias. Pão ázimo se comerá. E no mesmo dia o príncipe preparará por si e por todo o povo da terra um bezerro como oferta pelo pecado. E durante os 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha cada dia, durante os 7 dias, e em sacrifício pelo pecado um bode cada dia. Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, um efa para cada bezerro e uma efa para cada carneiro e um hin de azeite para cada efa. No sétimo mês, no quinto mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo por 7 dias, tanto o sacrifício pelo pecado, como o holocausto, e como a oferta de alimentos, e como o azeite. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho. Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta, e os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele, e ele adorará junto ao umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe ofereceu ao Senhor será no dia de sábado: 6 cordeiros sem mancha e um carneiro sem mancha. E a oferta de alimentos será um efa para o carneiro e para o cordeiro. A oferta de alimentos será o que puder dar, e de azeite um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa para o bezerro e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros o que a sua mão puder dar, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades, a oferta de alimentos será um efa para o bezerro e um efa para o carneiro, mas para os cordeiros e o que puder dar. E de azeite um hin para cada efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor. Cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de alimentos todas as manhãs, a 6ª parte de um efa e de azeite, a 3ª parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de alimentos e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a herança dele é, seus filhos a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo por possessão, defraudando-os da sua possessão. Da sua própria possessão deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja separado, cada um da sua possessão. Depois disto me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos,
para o lado do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam ao átrio exterior para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia outros átrios juntos, e de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estes 4 cantos tinham uma mesma medida, e havia uma fileira construída ao redor deles, ao redor dos 4, e havia cozinhas feitas por baixo das fileiras ao redor. E me disse: estas são as cozinhas onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da porta, por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá um lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis tanto um como o outro. Terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra: do lado do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azer-Haticon, que está junto ao termo de Aurã, e o termo será desde o mar até Azarenon, o termo de Damasco, e na direção do norte, para o norte, está o termo de Amate. Este será o lado do norte. E o lado do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o lado do oriente. E o lado do sul,
Para o sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o Mar Grande. Este será o lado do sul. E o lado do ocidente será o Mar Grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Termina aqui a leitura bíblica diária de hoje. Agradeço você que acompanhou. Deus abençoe. Volte sempre que puder, curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima leitura bíblica, querendo Deus, e tchau!